Abra sua Bíblia, capítulo 22 de Gênesis. Diz assim a palavra de Deus: Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 do teu servo, Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenhas para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar e em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, porque isso até hoje diz: no monte do Senhor se proverá. Você pode dar um amém por essa palavra? Se assenta dando glória a Deus. Se assente adorando ao Senhor Jesus. Querido, eu quero trazer uma breve meditação para você nesta manhã, sobre esse capítulo de Gênesis que nós lemos nesta manhã. E se eu fosse titular essa mensagem, eu colocaria: Deus não quer o seu Isaque, Deus quer o seu melhor. Abraão andou com Deus, e foram muitos anos de promessas, de milagres, de prosperidade, de sucesso e de cumprimento de promessas. Dentre todas essas promessas, havia uma de ser pai. Abraão, ele era velho de idade, Sara também. Eles já não tinham idade para ter filhos, porque eram de idades avançadas. Só que Abraão e Sara, Deus tinha prometido a descendência deles. E Sara já era velha. Um dia ela chama Abraão e fala: Abraão, eu tive uma ideia. Porque naquele tempo uma mulher que não tinha filhos, ela era desonrada. E ela, para não ficar sem filhos, ela chega para Abraão e fala assim: eu tive uma ideia, tem a nossa serva Agar. Eu queria que você se deitasse com ela, para você ter um filho, para continuar a tua descendência, para ter um herdeiro.
Ora, Sara era bem mais nova do que... Agar era bem mais nova que Sara. E Sara oferece o seu marido a outra mulher. Sara expõe o seu marido a outra mulher. Sara oferece o seu marido para deitar com outra mulher. Olha o risco que Sara corria. Sara, por ser velha, mandar Abraão se deitar com uma pessoa bem mais nova, que era serva dela, uma mulher egípcia. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta manhã e dizer para você, mulher, que expõe o seu marido para amiga, que acontece alguma coisa lá dentro da sua casa e você já corre no telefone e já fala para sua amiga: ah, meu marido não tem mais jeito, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e fica expondo o seu marido. Eu fiz uma brincadeira outra vez que eu ministrei e vou fazer ela de novo. Eu quero deixar Apocalipse para a tua vida. Para você, mulher, vou deixar Apocalipse. Guarde o que você tem, para que ninguém tome o teu coroa. Receba isso nessa manhã. Guarde o que você tem, não exponha o seu marido. Guarde o que você tem, para que ninguém tome o seu coroa. Para de ficar expondo o seu marido para A e para B. Para de ir para redes sociais e ficar expondo a sua vida. E Sara fez isso, correu um grande risco. E Abraão, que não é bobo nem nada, falou: vou fazer esse sacrifício para você. Vou me deitar com a mulher mais nova. E Abraão se deita com Agar. Tem um filho, e o filho se chama Ismael. Só que Sara continua triste, continua com o coração angustiado, porque ela não pôde dar um filho para o seu marido. E mais uma vez o Senhor chama Abraão e fala: Abraão. E cada vez que Deus chamava Abraão, eu creio que abriu um sorriso, porque vinha bênção para o lado dele. E ele chama mais uma vez Abraão e fala: Abraão, eu vou dar um filho para você e para Sara. Conte o tempo, daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, você terá um filho em teus braços, e o nome dele se chamará Isaque. Abraão se deita com Agar. Sara tem um filho, e coloca o nome desse filho de Isaque. Só que o tempo passa, o seu filho já na adolescência, e mais uma vez Deus chama Abraão. Quem sabe Abraão já foi correndo com aquele sorriso: vai vir mais bênção aí, porque Deus prometeu um filho há uns anos atrás, e eu estou com um filho no braço, quem sabe vai vir mais bênção. Mas agora Deus chama Abraão para uma prova, para uma dura prova. Deus pede o seu filho em sacrifício. Aí eu imagino Abraão, o que passou na cabeça dele naquele momento, quando Deus pediu o filho dele no lugar de um animal. Queridos, animais era sacrificado, era morto em cima de um altar, e ia ser feito isso com o filho de Abraão, com o próprio filho dele, daquele que ele mais amava, de um filho, de algo que ele esperou há tanto tempo. Ele teria que colocar o filho dele sobre um altar e sacrificar o seu filho. Uma das provas, creio que mais cruel da vida de Abraão. Uma das provas mais cruel da vida de Abraão. E olha que Deus não estava falando com qualquer pessoa. Olha que Deus não estava falando com qualquer um. Ele estava falando com Abraão, aquele que em Isaías 41:8 diz assim, que foi chamado de amigo, o meu amigo Abraão. Querido, é muito privilégio ser amigo, ser chamado amigo de Deus. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Agora o filho de Abraão já estava com quase 15 anos de idade. Uma promessa de Deus. Isaque era a alegria daquela casa, era o riso de Sara. Isaque trouxe novamente alegria para aquele lugar.
Aí Deus chega para Abraão e fala: pega o seu filho, pega a lenha e pega uma faca e vá para Moriá, num lugar que eu te mostrarei. A partir daquele momento, o chão se abriu para Abraão. A Bíblia diz que Abraão ficou, a partir desse momento ele não falou mais nada, ele se calou. E ele teve que andar 3 dias calado. Eu creio que só passava na cabeça dele aquela imagem do altar de Isaac e ele matando o seu filho. Eu acho que essa imagem não saía da cabeça dele. Olha o tanto que esse homem amava Deus. Olha quanto que Deus era prioridade na vida de Abraão, querido. E Abraão, a partir deste momento, calou-se. Aleluias. Abraão calou-se, porque a melhor resposta para a provação, querido, é o silêncio. A melhor resposta para a provação é o silêncio. Não adianta ficar murmurando, não adianta ficar questionando. E Abraão, ele ficou todo esse tempo, desde essa notícia, ele ficou calado, ele não abriu a sua boca. E algumas verdades eu aprendo nesse texto. A primeira delas é que Deus prova os seus filhos. Quem prova é Deus. A Bíblia diz que Deus provou Abraão. Foi Deus que provou a fé de Abraão. E toda vez que nós passamos por lutas, por dificuldades, luta em casa, no trabalho, no casamento, a gente acha que é o diabo. Tudo a gente acha que é o diabo. Tudo a gente coloca a culpa no demônio. E quando alguma coisa não vai do jeito que nós planejamos, é o diabo. E quando isso acontece, querido, nós não passamos pela prova. Só que na prova Deus quer forjar o nosso caráter. Na prova o Senhor quer nos mostrar algo. Na prova o Senhor quer nos ensinar algo. E nós ficamos repreendendo a prova. Sai daí, prova, em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. E o Senhor lá de cima passa pela prova. Aprenda o que eu estou te ensinando, que eu quero te ensinar. Aprenda o que eu quero te falar. Escute o que eu quero te falar. E nós repreendendo a prova. Nós temos que ter discernimento entre prova e tentação. Tudo que é prova vem de Deus e nós temos que aceitar, porque se nós não aceitarmos a prova, querido, o milagre está lá na frente, está mais longe. Enquanto nós não passarmos pela prova, enquanto nós não aprendemos aquilo que o Senhor está querendo nos ensinar, nós não vamos sair da prova. Nós não vamos sair da prova. Na escola, os professores, eles dão a lição e depois a prova. E com Deus é diferente. Deus dá a prova e depois nós aprendemos as lições. Com Deus é assim que funciona. Só que nós não entendemos isso. Nós não queremos passar pela prova. Nós queremos ficar no nosso aconchego. Nós queremos ficar do nosso jeito, querendo que a vitória venha, mas não queremos nem passar pela prova para ser aprovado, porque se nós passarmos, lá na frente o Senhor vai nos aprovar. Só que nós não queremos passar pela prova. Querido, quem prova é Deus. A prova, ela vem de Deus, ela é um teste para a nossa fé. E a tentação, ela vem do diabo. Aí sim, quando é tentação, nós temos que discernir isso. E quando é tentação, ela vem do diabo. E a tentação vem porque é um convite para nós pecarmos, para nós sairmos da presença do Senhor, para nós sairmos da direção de Deus. Precisamos entender quando é provação, para nós sermos aprovados. Para nós sermos aprovados. E é nós que decidimos se nós vamos passar pela aprovação dando glória a Deus, ou se nós vamos passar pela aprovação murmurando, repreendendo. Abraão aceitou a aprovação e passou a aprovação adorando ao Senhor. Quer o seu milagre? Então passe pela aprovação. Aceite a aprovação. Aprenda na aprovação. Agora, se ficar murmurando,
o seu milagre cada vez vai ficar mais longe. Cada vez ficará mais longe. Aí você não consegue sair daquela prova. Deus prova os seus filhos. Ele também quer a nossa obediência. Deus disse a Abraão: prega o seu filho e vá num lugar que eu te mostrarei. Moriá é um lugar onde Deus quer que nós estejamos. Moriá é um lugar onde Deus quer que nós estejamos para Ele nos passar experiência, para Ele nos ensinar. Aí eu fujo de ministério, aí eu fujo da vontade de Deus, aí eu entro num relacionamento errado. Eu até entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas eu vivo fugindo dessa boa e perfeita, agradável dele. Eu não quero vivê-la, mesmo sabendo que é boa, que é perfeita, que é agradável. Abraão teve obediência. E aí eu pergunto, aí a gente está numa prova e aquela prova não passa, e a gente pergunta assim: Senhor, por que tudo dá errado na minha vida? Por que tudo dá errado na minha vida? Porque nós estamos fora da boa e perfeita vontade do Senhor. Nós estamos fora dos planos do Senhor. Mas como eu vou viver essa verdade de Deus? Como que eu vou viver essa verdade, essa vontade de Deus? Através da palavra dEle. Através da palavra de Deus. Ah, mas Deus não fala comigo quando eu estou no silêncio, quando nada, eu não consigo ver uma resposta. Deus não fala comigo. Querido, mas como Deus vai falar com você se você não lê a palavra, se você não estuda a palavra, se você não ora mais? Como que você quer que Deus fala com você, se Deus fala através da palavra? Eu acabei de falar que Ele fala através da palavra, e se eu não ler essa palavra, Deus não vai falar comigo. Aleluias! Então nós precisamos ler a palavra, estudar a palavra. E depois não adianta reclamar se nós não lemos, não adianta reclamar que Deus não fala conosco. Deus prova os seus filhos. Deus, Ele quer obediência de nós. E Deus também quer santidade de nós. Abraão, quando ele chega em Moriá, no pé do monte, ele fala para os seus servos assim: vocês dois vão ficar aqui com o jumento, e eu vou ali com o rapaz. Abraão sabe que o jumento é um animal imundo. Então Abraão não leva um jumento para o altar. Abraão não leva esse animal imundo para o altar. Aí nós chegamos no culto nesta manhã, um culto como este, onde Deus está trabalhando nos corações. Chegamos com a nossa alma suja, com o nosso coração cheio de mentiras, com o nosso coração cheio de idolatrias. Só que nós podemos sair deste lugar de duas formas: ou nós nos entregamos ao Senhor, fazemos a sua vontade, entendemos a sua vontade e saímos com o nosso coração limpo, ou nós endurecemos o nosso coração e saímos deste lugar do jeito que nós entramos aqui. A decisão é sua. Ou você abre o teu coração nesta manhã e deixa Deus falar contigo, ou você endurece o seu coração e sai da mesma forma, ou pior, do que você entrou aqui nesta manhã. Tem coisas que a gente carrega na nossa vida e que Deus está dizendo assim: larga disso. Tem coisas que nós carregamos na nossa vida e Deus está dizendo assim: para com isso. Tem amizade que nós levamos para nossa casa, para nossa vida, e Deus está dizendo: larga dessa amizade, ela não é boa para você. Saia deste lugar, desapega do teu passado.
Entenda o meu propósito sobre a tua vida. Tem gente que quer viver uma vida de aparência, mas quando não era cristão, ele mentia. E quando se converteu, ele achou que poderia continuar mentindo. Ele fazia coisa errada aqui dentro da igreja, acha que pode fazer coisa errada, e que aqui ele tem uma vida de aparência. Querido, mas o que revela Deus na sua vida, o que revela Deus no seu coração, não é aqui dentro você rodopiando no manto, não. O que revela você cheio de Deus não é a tua vida de aparência aqui dentro, não. O que revela Deus na tua vida é você lá fora, quando chega alguém, te oferece alguma coisa errada e você fala: não, eu não quero isso para a minha vida. Quando lá fora alguém vem e te oferece alguma coisa que não está nos princípios de Deus, e você fala: sai de mim, Satanás, e você foge da aparência do mal. O que revela uma pessoa cheia de Deus não é pular aqui no mistério, não. O que revela uma pessoa cheia de Deus é lá no oculto, quando ela fala não às drogas, quando ela fala não ao pecado, quando ela fala não às coisas erradas. É isso que revela uma pessoa cheia de Deus, querido. Eu sempre falo e vou falar novamente: o maior púlpito de uma pessoa é a sua casa, que lá ele é conhecido demais pela sua esposa e seus filhos, porque na igreja nós vivemos de aparência. Aqui eu posso enganar qualquer um dentro da igreja, mas ele não. Mas ele não. Viver uma vida de aparência. A Bíblia diz que nós temos que amar a todos, mas não andar com todo mundo. Amar a todos, mas não andar com todo mundo. Toma isso para a sua vida. Coloca as suas amizades numa balança. Vê as amizades que te aproximam de Deus, então você se achega a ela. As amizades que te afastam de Deus, se afasta dela também. Se afaste dela. Claro que nós temos que amar a todos, é um mandamento, mas não andar com todos. Não viver com a vida de aparência. E ser sábio aonde nós temos que estar, com quem nós temos que estar. Vai me levar perto de Deus? Então eu vou estar. Faça como Ló, sobrinho de Abraão. Lembra de Ló? Para quem que era a promessa? Para quem que era essa promessa aqui de Gênesis 12? Para Abraão. Quem que Deus falou que abençoaria? Abraão. E por que Ló estava junto? Quem que Deus falou que ia prosperar? Abraão. Só que Ló não era bobo. Ele quando teve a promessa para Abraão, seu tio, ele falou: vou ficar junto, que além de eu me chegar mais a Deus, que meu tio Abraão é uma pessoa muito íntima de Deus, é amigo de Deus, e além de eu me chegar mais a Deus, eu também vou prosperar, porque a palavra está dizendo isso. Quero ler com você aqui no capítulo 12, não precisa abrir a sua Bíblia. Capítulo 12. Diz assim a palavra no verso 1: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O verso 2 diz assim: farei de você um grande povo e te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Olha o que diz o 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, Abraão, todos os povos, todos aqueles que estão com você, todos aqueles que te rodeiam serão abençoados. Vigia com quem você anda. Faça como Ló. Ló não foi bobo. Ló, além de estar com alguém que era amigo de Deus, seria prosperado, porque a palavra dele diz. E olha o que diz o capítulo 13, verso 6, que é a confirmação de o que Deus falou aqui no capítulo 12. Olha o que disse o capítulo 13, verso 6, diz assim: e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Querido, que Deus prometeu no capítulo 12, agora Ele já
o versículo se completa aqui no capítulo 13. Ló não foi bobo. Ló queria ficar perto de Abraão, porque perto de Abraão ele ia prosperar, perto de Abraão ele ficaria com Deus. Se ele não tivesse perto de Abraão, Sodoma e Gomorra tinha tragado ele. Mas mesmo eles longe de Abraão, depois de ter passado um tempo, que ele foi embora, que os dois não podiam mais ficar juntos, ele disse não a Sodoma e Gomorra, ele disse não ao pecado, porque ele aprendeu com seu tio o que era certo, o que era errado. Então faça como fez Ló, querido. Fique perto de pessoas que te aproximam de Deus. Fique perto de pessoas que te aproximam de Deus. Aí nós colocamos no nosso perfil lá um versículo bíblico: Deus é meu pastor e nada me faltará. É bonito, é tão gostoso. Mas daí coloca um perfil lá: Deus é meu pastor e nada me faltará, e mete a bronca nos outros. Detona com a vida dos outros, fala mal da vida dos outros, briga com um, briga com o outro, e nas redes sociais está lá vivendo de aparência. Eu li uma frase e marquei aqui para mim passar para vocês nesta manhã. Olha que frase interessante, frase realista essa: ficar na garagem de um carro não faz de você um carro. Como você frequentar uma igreja não faz você de um cristão. Não adianta nada você estar aqui com o teu coração duro, não querendo nada com Deus, não se sujeitar à vontade do Pai. Isso, querido, não faz você de um cristão. Você está todos os cultos aqui, dia após dia nos cultos, não faz de você um cristão se você não abrir o teu coração, se você não se entregar inteiro para o Senhor. Não faz de você um cristão, não faz de você um imitador de Cristo. Então se entregue ao Senhor nesta manhã, entregue de corpo e alma, de coração, não entregue pela metade. A Bíblia diz que Abraão, ele ia ali adorar e voltaria com Isaac. Abraão, ele profetizou o seu próprio milagre. Abraão profetizou que ele subiria. Querido, na cabeça dele, ele ia subir lá e ia matar Isaac. Foi o que Deus tinha pedido para ele, ele ia fazer isso. Só que quando ele está subindo o monte, ele fala para os seus servos: eu vou ali adorar e já volto. Abraão era um homem de fé. Abraão era o pai da fé. Abraão tinha convicção daquilo que ele estava fazendo. Eu vou logo ali adorar e vou voltar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, a fé não é para agradar a mim, não é para agradar aquilo que eu pedi para o Senhor. Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai fazer. Aí o Senhor não faz, porque não está na vontade dEle. Aí eu me entristeço. Eu quero que o Senhor faça a minha vontade, que o Senhor obedeça a minha fé. Não, a fé é para agradar a Deus e não a mim. Logo, o que Deus fizer está bem feito. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque a minha fé é para agradar ao Senhor. Abraão está subindo com Isaac. Abraão está subindo com Isaac. E diz para os seus servos: eu vou voltar depois que eu adorar. Nesta manhã, queridos, quem sabe você saiu da sua casa e deixou um problema lá dentro. Quem sabe você que está me ouvindo, você deixou o teu trabalho ontem e vai voltar na segunda-feira com um problema. Quem sabe você saiu da sua casa, brigado com seu marido e falou assim: amor, eu vou ali adorar e já volto. Abraão falou assim: eu vou ali adorar e já volto com o menino, eu já volto com Isaac, eu já volto com o meu milagre. E nesta manhã eu tenho uma palavra para você. Você que saiu da sua casa, deixou um problema, deixou uma situação mal resolvida e falou: eu vou ali adorar. Ei, você não vai voltar das mãos vazias, não. Você vai voltar com o seu Isaac, você vai voltar com o seu milagre, você vai voltar com o seu milagre, porque você veio aqui adorar aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra e todo o louvor. Aleluia! Aleluia! Não saia daqui sem o teu milagre, querido. Não saia daqui sem o teu milagre, querida.
Abraão tinha certeza no seu coração que ia matar o seu filho, mas ele mesmo assim falou, ele declarou, ele profetizou o seu milagre, que voltaria. Você pode colocar a mão no seu peito e falar: Senhor, eu vou voltar para minha casa com o meu milagre. Senhor, eu vim aqui te adorar, Senhor, mas eu vou voltar para minha casa com o meu milagre. Eu vou voltar para minha casa com o meu Isaac, Senhor. Abraão, ele sobe com Isaac em silêncio. Aí Isaac faz uma pergunta a seu pai. Abraão está subindo em silêncio. Isaac fala para seu pai: pai, nós vamos sacrificar lá em cima. E cadê o cordeiro? Não sei, imagina aquela hora, Abraão ficando quieto, não conseguiu nem responder. Ele podia falar para Isaac, ele podia falar assim: Isaac, meu filho, Deus me decepcionou hoje. Você foi uma espera de tantos anos, você foi uma espera de um milagre que Deus falou que ia realizar na minha vida e na vida da sua mãe. E hoje Ele está me pedindo a coisa que eu mais amo nessa vida, aqui na terra. Foram tantos anos de obediência a Deus, tantos anos de entrega ao Senhor, e hoje Ele está pedindo algo que eu amo tanto. Abraão poderia ter falado isso para Isaac, mas ele não respondeu. Ele não respondeu dessa forma para Isaac. Isaac era algo muito esperado na vida de Abraão. Isaac era algo muito esperado. Só que o amor de Abraão para Deus era maior do que uma desobediência. Eu não sei qual é o Isaac que Deus está te pedindo nesta manhã. Eu não sei qual é o Isaac que você está retendo, que você está segurando. Talvez é a sua entrega total para Deus. Talvez Deus não quer dividir com você com o mundo, não. Talvez é o seu casamento que algo o Senhor precisa mudar lá dentro e precisa começar pela sua vida, por você. Precisa começar por você, algo que você está fazendo que não está agradando ao Senhor, e Ele precisa trabalhar lá dentro da sua casa, e você não quer devolver o Isaac por conta do orgulho. Eu não sei qual é o Isaac que o Senhor está pedindo para você nesta manhã, mas a mesma resposta que Abraão deu para Isaac, eu declaro para a sua vida nesta manhã. Quando Isaac fala assim: pai, cadê o animal para o sacrifício? Aí Abraão, ao invés de murmurar, ele fala assim: filho, Deus proverá. E o seu sacrifício nesta manhã está difícil, mas Deus proverá. O sacrifício que você precisa devolver para o Senhor, Deus proverá. Mas eu não consigo, porque entra o meu eu. Ei, Deus trabalha aí, e dará baixanderebe a cantará baixaio. Qual é o Isaac que você está retendo? Ei, saia dessa prova. Entrega esse Isaac ao Senhor. Entrega esse Isaac ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. A pergunta que Isaac fez, o próprio João Batista, quando estava batizando, ele respondeu. Quando ele estava batizando, chega Jesus, sem formosura, sem nenhuma beleza que nós pudéssemos ver nele. Aí João Batista fala assim: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias, aleluias. E é esse Cordeiro que vai entrar lá dentro da tua casa. E se você entregar o Isaac para Ele, Ele entregará a vitória, o milagre que você precisa. Ei, mas entrega este Isaac.
Entenda essa provação, pelo amor de Deus. Passa pela provação, que ela vem de Deus. Deus precisa te ensinar algo aí. Deus precisa falar algo com você. Você precisa ter uma experiência com Ele, através dessa provação. Para de ficar repreendendo, para de ficar expulsando, que é para você passar por ela. Quando Abraão levanta a sua mão para matar Isaque, Deus brada do céu: não faça nada com o menino, não faça nada com esse menino. Abraão, eu só queria sua obediência. Abraão só queria ser prioridade no seu coração, e hoje eu sei que eu sou prioridade, eu sou exclusivo no seu coração, e é isso que o Senhor está requerendo de nós nesta manhã. Ele quer ser exclusivo no seu coração. Ei, para de dividir o Senhor com o mundo, para de dividir o Senhor com cigarro, para de dividir o Senhor com bebidas, para de dividir o Senhor com mentiras. Ele quer ser exclusivo no seu coração, Ele quer a tua obediência. Então para de dividir o Senhor. Aleluias, aleluias. Escute uma coisa: Deus não quer o seu filho. Deus não quer o seu filho. Deus não quer a sua riqueza. Deus não quer o seu dinheiro. Ele só quer ser exclusivo dentro do seu coração. Ele quer ser a primícia da sua vida. Ele quer ser o primeiro da sua vida. É só isso que Ele quer. Ele quer a sua obediência. Aleluias, aleluias, aleluias. Abraão profetizou o seu próprio milagre, e você nesta manhã pode profetizar o seu próprio milagre, para sair daqui desta manhã com o milagre em tuas mãos. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Você vai sair desta manhã com o teu Isaque deste lugar. Você vai sair desta manhã com o teu milagre esta manhã deste lugar. Você vai sair com o teu milagre. Receba o teu milagre nesta manhã. Receba o teu milagre nesta manhã. Por mais difícil que ele seja, por mais difícil que ele seja, que você pensa: Senhor, ele não sabe o que ele está falando. Esse milagre é impossível acontecer na minha vida. Então receba. Se é portas abertas, então receba a porta aberta. Se for cura, receba a tua cura em nome de Jesus. Mas saia desta manhã com o milagre em suas mãos. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Em Jerusalém, queridos, tem muitos montes, e eu quero destacar dois aqui nesta manhã. Alguma semelhança entre eles. Isaque, ele chega no monte em um jumento. Jesus, ele entra em Jerusalém em um jumento. Isaque, ele sobe o monte carregando madeira. Jesus, ele sobe o Calvário carregando madeira. Isaque, ele sobe acompanhado pelo Pai, e Jesus, ele sobe abandonado pelo Pai. Isaque só tem o Pai, mas é amado. Jesus, ele tem uma multidão e nunca se sentiu tão sozinho. Uma multidão que acompanhava onde ele estivesse. Ele tinha uma multidão, mas nesse momento ele nunca na vida dele se sentiu tão sozinho. Não se iluda com a multidão, querido. Os mesmos que comeu pão na ceia com ele, foi os mesmos que gritaram: crucifica-o. Os mesmos que comem o pão lá dentro da tua casa, é o mesmo que fala mal nas tuas costas. Então vigia com quem você anda. Isaque é amarrado por cordas. Jesus é preso por pregos. Isaque sobe perguntando: Pai, cadê o cordeiro? E Jesus, ele sobe mudo, porque como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Quando Abraão levanta a faca, Deus grita: não faça isso com o menino, não mata, eu só quero a sua obediência. E no Calvário, Jeová Jiré, ele nem apareceu.
Aliás, na verdade, no Calvário, quem gritou foi o próprio Cordeiro. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pai meu, por que me desamparaste? Tarabia cantarabachaio. Foi o próprio Cordeiro que gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E nesta manhã tem tantas pessoas aqui dentro e tantas pessoas me ouvindo. Por que, Deus? Por que, Senhor? Por que não estão entendendo o que Deus está fazendo, onde Deus está trabalhando, estão com o coração apertado? Por quê? Não estão entendendo a provação. Por que, Pai, que eu estou passando por isso? Por quê? Isaac desce do Moriá, ele desce vivo. Em 3 dias ele chega na casa do seu pai, ele chega na sua casa. E Jesus, ele desce morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, adorando, engrandecendo, louvando ao nome do Senhor. Se você puder, adore, grite o nome dele nesta manhã, aplauda o nome dele nesta manhã, porque ele pode ter descido morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou. O nosso Jesus ressuscitou. O nosso Jesus ressuscitou ao 3º dia. E Ele está aqui nesta manhã dizendo: me entregue o seu Isaac, que eu vou te levar para a sua casa com a tua vitória em tuas mãos. Mas deixe o seu Isaac. Não retenha mais. Me tenha em prioridade no seu coração. E a última verdade que eu aprendo nesse texto é que Jesus, que Deus, Ele quer o nosso melhor. E Deus nos deu o melhor dele, que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por que que nós ficamos dando só a metade? Por que que nós ficamos dividindo o Senhor com tantas coisas? Por que que nós dividimos o Senhor com tantas bobeiras do mundo? Por que que nós dividimos o Senhor com o mundo, dizendo: Senhor, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo? Se o Senhor, o melhor dele, Ele deu para nós, que foi Jesus Cristo lá no Calvário, para que nós estivéssemos aqui nesta manhã, para adorar o Teu nome, exaltar o Seu nome. Querido Deus, nos dá a oportunidade para oferecer o nosso melhor. Mas o que nós devolvemos para Ele, é nós que decidimos se nós devolvemos o resto, ou se nós devolvemos o nosso melhor. Então nesta manhã, querido, entregue o seu coração por inteiro ao Senhor. Entregue o seu coração por inteiro, não pela metade. Você já imaginou se Jesus, Ele fosse investir na sua vida esse ano o mesmo tempo que você investiu nele em 2020? Querido, o que seria de nós se Jesus fosse investir na sua vida, na nossa vida, o mesmo tempo que nós investimos nele em 2020? O que seria de nós? Fique em pé. Nós queremos dar o melhor para Deus nesta manhã. E nesta manhã eu queria te convidar. Se você não entendeu nada nessa mensagem, eu queria que você guardasse na sua mente, no seu coração, que a aprovação vem do Senhor, e que nós precisamos dar o melhor para o Senhor. Que nós precisamos entender, discernir a provação. E quando for provação, nós aceitarmos a provação e passar por ela dando glória a Deus, passar por ela adorando ao Senhor. Eu não sei nesta manhã qual é o Isaac que você está retendo. Talvez está difícil para você nesta manhã entregar o teu Isaac, entender essa provação. Nós queremos orar por você nesta manhã. Nós queremos orar por você. Queria te convidar você para vir aqui na frente, mas respeitar o distanciamento.
você aceitar essa aprovação que é boa, é perfeita e é agradável à vontade de Deus. E eu não sei se você chegou aqui, se você nunca levantou a sua mão e falou: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Você que nunca aceitou Jesus na sua vida, ou aliás, recebeu Jesus na sua vida, eu queria te convidar, por um acaso há alguém nesta manhã que quer se entregar ao Senhor, de corpo e alma, mas se entregar, querido, de corpo, de coração, de mente, de alma, não pela metade. O Senhor não gosta de nada pela metade. Tem alguém nesta manhã? Nós queremos orar. Aleluia.